Amigas e amigos, esse conceito de objetivo, subjetivo, concreto, abstrato é muito importante para a gente compreender determinados acontecimentos, como é o caso da violência social. Tem uma causa objetiva para isso, a começar pela tradição da elite brasileira, da direita brasileira, né? O nosso processo histórico ele é essencialmente baseado na violência desta direita. Essa questão aí do latifúndio, do domínio escravista, enfim, tudo que a gente observa nos processos, né, dos chamados saltos civilizatórios, como isso ocorreu, como essa direita reagiu, né, com os golpes, né, violência e tudo mais, fuzilamentos, assassinatos, enforcamentos, né, e chacinas, etc, etc. Esse conceito da violência, né, também faz parte aí do regime, porque é a reação ao progresso, né, e a gente vê isso também na história, né, sobretudo do capitalismo, do pós-Revolução Francesa, né, que é um regime, eu tenho falado muito disso aqui, dos morticínios, dos genocídios, das guerras, é um regime de duas grandes guerras, né, as duas guerras mundiais, e as guerras, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, tudo que a gente sabe, as ditaduras sanguinárias aqui na América Latina, né? Enfim, todo o processo dos genocídios, dos morticínios, é o regime, né? Se for aí, fazer uma escala aí, né, da responsabilidade do regime, né, pelas mortes, torturas, assassinatos, etc., né, tudo isso que aconteceu nesse processo, a escala é gigantesca. E eles ficam aí, né, os boquirrotos, os trogloditas, né? O comunismo matou não sei quanto na China, matou não sei quanto na União Soviética, né? Comportamento exatamente de troglodita, porque é isso, né? Ver as coisas lá na profundidade, né, do obscurantismo, né? Não sai à luz do dia, do estudo, da pesquisa histórica, da compreensão histórica, das categorias, etc, etc. Né? O que aconteceu nesse processo todo é exatamente, né, a violência da reação. É isso. Mesmo os casos que aconteceram aí onde eles dizem, né, na União Soviética, na China, em Cuba, no Vietnã, na Coreia, sabe-se lá mais aonde, aqui na América Latina, né, tudo isso tem que ser, né, computado aí nesse processo histórico para a gente saber exatamente de quem é a responsabilidade, é a reação. O que aconteceu na União Soviética, por exemplo, no processo ali da Segunda Guerra Mundial, é sim de responsabilidade do regime capitalista, que o nazismo era capitalista, o fascismo era capitalista, é ainda hoje, né? É isso, o capitalismo nas crises vai tendendo ao arbítrio, né? A gente viu aqui no Brasil, né? Sobretudo a ditadura de 1964. Isso tudo cria uma subjetividade. Quando esses grupelhos fascistoides ascendem, né, uma determinada posição política, como é o caso que nós estamos vendo agora, desde que a marcha golpista foi deflagrada, ali em meados de 2013, com a Marcha dos Cachorros Loucos, né, desde aquele período que a gente está vendo a ascensão desse comportamento fascista. E o comportamento fascista é isso aí, é a pregação subjetiva, né, da violência, e isso vai para as objetividades. Qual é o resultado? Hoje, por exemplo, está fazendo aí um ano do assassinato da vereadora Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro, do PSOL. Né? Até agora prenderam aí 2 ex-militares, soldados militares, né, da Polícia Militar. Né? E você vai puxando as coisas, vão aparecendo coisa aqui, coisa ali, tal. Né? E tem uma cobrança, uma justa exigência para que se chegue aos mandantes. Quem mandou puxar o gatilho e tal, né? Eu não sei, né? Não dá para fazer aí nenhum prognóstico, nenhum diagnóstico, né, sobre um caso como esse, tal, né? Porque isso aí é coisa de especialistas. Mas a gente pode, sim, associar isso a essa subjetividade fascista, né? O incentivo ao uso de armas, né, o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, né, que incentiva, sim, a violência, não só a violência policial. A afirmação ali é muito genérica na mudança do Código Penal, inclusive incitando violências que a gente vê aí. A violência contra a mulher, por exemplo. Né? Lógico que tudo isso tem influência ali nas atitudes, o crime de ódio, como se diz, né?
E agora, esse caso aí das crianças, das professoras lá na escola de Suzano também, né, tudo isso é resultado exatamente dessa degradação moral, intelectual, que é o fascismo. Né, vai criando essa ideia subjetiva, né, de que as coisas devem ser resolvidas à base da violência, né, que passa ao largo do diálogo, né, da mediação, né, da tolerância, tem tudo isso. Tudo isso. O que é que a gente vê aí, se não pregação de intolerância, de ódio e tal? A gente viu muito isso aí. Né? A gente vê, por exemplo, na Operação Lava Jato, sempre falo da Operação Lava Jato, que a Operação Lava Jato é o epicentro de tudo isso. A Operação Lava Jato, ela condensa todas as mazelas que a gente vê num processo assim de ascensão do fascismo, né? A gente pode ver na Operação Lava Jato tudo isso condensado. Né? E pelas práticas, eu tenho falado aqui quais são as práticas deles, os discursos deles, né? Como eles montam processos, como eles montam farsas, né? A indústria da delação premiada, né? E em cima disso, né, a burla à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, ao arcabouço jurídico da legalidade democrática. Né? Em torno disso vão se revelando aí esses comportamentos. Não tem outra característica, né, a não ser isso aí, né, do fascismo, a certeza da impunidade, eles vão fazendo coisas. Eu tenho falado aqui muito, palestra na PUC do Rio Grande do Sul, curso, não sei o que, lá do Sérgio Moro, palestra na PAI para arrecadar dinheiro, né, a história da Rosângela Moura, diz que ela anda em Brasília junto com a esposa do presidente Jair Bolsonaro, a Michele, né, e também a Damares, e tal, que é o clube social delas, né, em Brasília, e é a mídia que fala isso. Né? Agora, e outras coisas mais, aquele conluio vergonhoso lá de Maringá, né, do Sérgio Moro, com aquela história lá do Irivaldo Souza, do desvio, né, de 500 milhões na época, agora 1 bilhão, segundo dizem, né, pelos cálculos atuariais, né, e etc. Operação Banestado, Operação Garibaldi, do consórcio Garibaldi, né, e etc, etc. E mais, chega-se essa questão aí da venda de livros, de palestras, né, e o que eu falei, né, de ONG, da indústria da delação premiada, né, se chega aí essa questão né, isso aí, né, do fundo bilionário de dinheiro que seria da Petrobras, seria do Tesouro, né, que eles queriam administrar e tal, junto com os compadres. A prática comum deles é essa, eu tenho falado isso aqui, ó. Aliás, tem um vídeo, falei aqui, um vídeo meu de 2016, que eu falo do Deltan Dallagnol, uma entrevista curta que ele deu para um repórter da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Minas Gerais, né, que ele revelou tudo ali, né, o que é exatamente a Operação Lava Jato. Isso foi em 2016. Né? E agora tem os comportamentos aí. O Deltan Dallagnol, por exemplo, tem uma notícia aí, acho que da Folha, do UOL, se não me engano, né, que o Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, no Ministério Público Federal do Paraná, disse que a ação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para anular a criação de um fundo anticorrupção, coloca em risco todos os outros acordos feitos pelo Ministério Público. É isso, né? Põe em suspeita. É a indústria da delação premiada. Esse dinheiro saiu mesmo da Petrobras, quem controla isso e tal, como é que é? Que resultou, tudo isso resultou, essa infâmia, né? Resultou aí na prisão covarde, cruel, fascista, prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa mancha, essa noda, prender uma pessoa como Lula, pelo amor de Deus, né? Faça-me o favor, né? Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso vê que isso é uma crueldade, uma insanidade. Fascismo, é isso. Né? Prossegue aqui ainda a nota, dizendo que a Dodge levou ao Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, na qual pede a nulidade do acordo, né, que está suspenso pela justiça e tal. E o Deltan Dallagnol criticando isso. Quer dizer, não tem nem sequer a decência de se calar, né, pilhado aí numa operação, né, de aberta ilegalidade, de arbítrio, né, etc., outras coisas. Mas isso está dentro da prática dele. Quer, né? Quem é Deltan? Quem é o Deltan aqui? Ele se apresenta assim, né? Quem é o Deltan? O Deltan faz isso, o Deltan fez aquilo, e quer. Quem é o Deltan? Ó o Deltan aqui. Quem é o Deltan?
Tem também uma notícia da Conjur, da revista Consultor Jurídico, falando aqui que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, disse que prepara medidas contra o procurador da República, Diogo Castor de Matos, que é integrante lá da turma do Dallagnol da Lava Jato. É um dos que assinaram lá, um dos articuladores aí dessa maracutaia, que eles tentaram implantar lá com esse dinheiro que seria da Petrobras, seria do Tesouro. O dinheiro chegou, de onde ele veio, a história do Caixa 2, que eu sempre digo aqui, que o ministro interrompeu o julgamento na quarta-feira. O julgamento, se os crimes eleitorais vai para a Justiça Eleitoral, que é uma obviedade do óbvio, mas eles estão julgando isso lá. E a Lava Jato esperneando, querendo fazer politicagem com isso. Ele disse que ele interrompeu o julgamento para informar o plenário que encaminhará a representação à Corregedoria do Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional do Ministério Público contra o procurador por críticas públicas que ele fez à Justiça Eleitoral. Não foi bem crítica que ele fez. O ministro disse aqui, a calúnia, a difamação, a injúria não serão admitidas, sobre o comentário desse Castor aí da Lava Jato, do procurador. Aí ele disse que o comentário foi publicado pelo site Antagonista. Antagonista aí, ó. Eu falo, que é um esgotinho nauseabundo, um duto de corrupção, aquilo lá. Aí, ó. É porta-voz da Lava Jato, junto com outros aí, Aí diz que o Toffoli confirmou que ele é de autoria, o gabinete do Toffoli confirmou que ele é de autoria do procurador. Aí o Toffoli teria dito, a que ponto chegamos? Indignado e tal. Toffoli também lembrou os colegas de que Castor de Matos é um dos signatários do acordo assinado entre o Ministério Público Federal e Petrobras para que o dinheiro enviado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao Brasil vá para um fundo gerido pelo Ministério Público Federal no Paraná. Aí diz ele, o Toffoli, críticas no debate jurídico a respeito de posicionamento técnico-jurídico, da linha jurídica, fazem parte da dialética. Por isso os tribunais são colegiados. A calúnia, a difamação, a injúria não serão admitidas. O que a Lava Jato fez até agora foi só isso. Calúnias, injúrias, difamação, invectivas, negociatas, etc, etc. Aí, ó. Quem é Deltan? Quem é Castor? Quem é Robertson Pozobão? Quem é Carlos Fernando Santos Lima? Quem é Sérgio Moro? Os quer. Quer para lá, quer para cá, e tal. Sim, mas substâncias, concretudes. Aí, ó. A gente entende por que tem esse clima aí de corrupção desbragada na sociedade, nos setores aí dominantes, sobretudo esse setor aí lavajatista, bolsonarista, violência, intolerância, crise, recessão, desemprego, as mazelas todas. De onde vem aí? Essa questão da justiça eleitoral, isso aí é, como eu disse, é a obviedade do óbvio. Se o crime foi praticado no âmbito político, eleitoral, como eles dizem, quem tem que julgar? Por que eles ficam, por que eles lutam com tanta tenacidade contra essa obviedade do óbvio, o óbvio ululante do Nelson Rodrigues? Porque o que eles fizeram até agora foi meramente politicagem. Na justiça eleitoral isso foge das mãos deles. Consequentemente, isso pode ter outro destino. É uma obviedade isso. E por que eles são contra? Essa que é a pergunta que precisa fazer. O objetivo, o subjetivo, o concreto, o abstrato e tal. Expliquem. Porque eles dizem que a justiça eleitoral está sobrecarregada, não tem competência, não sei mais o que, tal, como se eles fossem os deuses, os bonzões. É assim que eles se apresentaram desde o começo, com os limpinhos que caíram do céu para limpar a classe política e tal. Essa que é a lógica. O crime foi cometido, que eles alegam, foi cometido no âmbito da justiça eleitoral, cabe à justiça eleitoral apurar. O que eles deveriam fazer? Pegar o Caixa 2 e procurar a origem do Caixa 2. Como é que se forma a Caixa 2? De onde vem o dinheiro do Caixa 2? É aí que está, Operação Bando Estado. As contas CC5. Teria que levantar o tapete de tudo isso. O que eles fizeram? Se não varreram o Caixa 2 para debaixo do tapete. Pega lá os depoimentos que eu tenho falado aqui, do Eike Batista, João Santana, Nestor Severo, etc. Pega aquilo lá, puxa o fio da meada, vai lá na Mossack Fonseca, resgate a Operação Zelotes.
Né? Como é que se faz caixa 2, como se faz evasão de divisa, lavagem de dinheiro, como esse dinheiro entra no país depois de lavado. Aí eu quero ver. Aí, se eles fizessem isso, né, um lava-jato em tudo isso, aí poderia se chamar a Operação Lava Jato. Isso aqui pode se chamar a Operação Fraude, a Operação Politicagem, né, menos lava-jato. Né? E a tendência é que eles percam isso e tal, né? A questão é essa, né, que a crise moral, a crise intelectual, né, que a histórica deles, eles só podem responder, né, a esse cenário todo, só podem responder com os métodos da violência. Por isso que eles fazem a pregação da violência, o pacote anticrime do Sérgio Moro, né, agora o grupo aí do Jair Bolsonaro também reabriu, né, os grupos de WhatsApp, né, para fazer ataques aí fascistas. Então aí a Folha de São Paulo dá essa notícia hoje. Tem um comentário aqui para a gente entender essa relação exatamente do porquê. Por que tem isso? Isso é a consequência. A causa, exatamente, é a ascensão, né, da ideologia do fascismo. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.